iniciativa ela tem o objetivo de agregar conhecimento e fazer a formação continuada, né? Então a gente tem nesse período aí de quarentena, a gente está diariamente com profissionais qualificados, tratando de diversos assuntos, e hoje o convidado é o professor Rafael Perrier, que vai falar aqui com vocês sobre o treinamento baseado em evidências. Deixa eu só colocar aqui também já na tela aqui para deixar fixo aqui. Só um minuto, cadê, meu Deus? Aqui. E aí a gente vai iniciando nossa live aqui. Aproveito para, antes do professor falar das considerações deles, aí embaixo tem o aviãozinho, clica no avião, convida pelo menos mais 5 amigos seus para participar dessa live e vai no coraçãozinho também, que ajuda o Instagram a publicar que a gente está online, tá bom? E inicialmente agradecer mais uma vez ao professor Rafael Perrier pela sua disponibilidade, e aí você pode se apresentar e depois a gente vai começar um bate-papo aqui bem show. Perfeito. Então, boa tarde novamente aí para quem entrou agora. Obrigado em nome aí da Proativa pelo convite. Dani aí sinalizou. Tive a oportunidade de trabalhar com o Dani já no ensino superior, então já acompanhava mais ou menos como funcionava e como é que funciona a Proativa, e é um prazer estar aqui podendo dividir um pouquinho do que ao longo desses últimos 6, 7 anos eu venho trabalhando junto com o grupo de pesquisa no qual eu faço parte, que é uma tentativa de trazer uma abordagem mais para a área prática mesmo, baseada em evidência. Muitas vezes o profissional da educação física ele vem com aquela certa bagagem muito de experiência, e às vezes alguns profissionais focam apenas nessa experiência como a única alternativa e a única saída para a atuação dele profissional. Lógico que o conhecimento profissional é de suma importância, isso não tem dúvida. No entanto, quando esse conhecimento profissional, pela experiência profissional, ele vem associado com uma prática baseada em evidência, é muito provável que o tratamento, a qualidade do serviço, ela aumente, e o principal é que você esteja tratando aquele profissional, aquele indivíduo com o melhor que tem quando se fala de tratamento para hipertensão, uma forma de treinamento pensando em performance, pensando em qualquer que seja a possibilidade da educação física. Então, acredito que basicamente o que vamos fazer nessa live aqui é um bate-papo bem informal, sem falar especificamente nada em estatística, nada mais profundo assim, mas de uma maneira simples que facilite, sim, a tomada de decisão do profissional, e quando se fala de prática baseada em evidência. É muito importante, né, Rafael, a gente ter esse conhecimento científico na nossa prática para justamente fortificar, né, a profissão como uma profissão de saúde, uma profissão que busca desempenho, se for o caso de atletas, mas que busca mais essa questão da saúde das pessoas com evidências científicas para fugir daquele tempo que a gente tinha, que era do achismo, né, da repetição. Não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que a abordagem principal, independentemente da área que o profissional da educação física venha a atuar, é iniciar com uma pergunta muito simples. Poxa, qual é a necessidade desse indivíduo, do meu aluno, do meu cliente? Porque muitas vezes a gente, por já estar engessado em alguns certos procedimentos, chega um aluno novo, um aluno seja esse de personal ou de uma escolinha de futsal, de handebol, a gente já está meio engessado e termina fazendo sempre a mesma coisa, pensando que o aluno vai querer sempre aquela mesma coisa. Mas eu costumo dizer em sala de aula, em curso, em qualquer lugar, que a prescrição, seja de um treino voltado à saúde ou para performance, qualquer que seja a área, ela parte de 2 princípios muito básicos. Que o primeiro é o objetivo do aluno. Você vai ter um objetivo para fazer treinamento de força, eu vou ter outro. E o segundo, que não pode nunca esquecer, é qual é a necessidade desse aluno, certo? Eu circulo muito nos locais de práticas de exercício físico, especificamente academias de ginástica, musculação, e eu percebo que as pessoas que trabalham com treinamento de força, especificamente musculação, eles se preocupam muito em identificar qual é o método novo, qual é o sistema de treino novo,
qual é aquele treino que vai gerar uma dor muscular tardia mais significante, qual é... E às vezes isso não é tão necessário, tendo em vista que tem coisas mais básicas, como verificar se o treino que você está fazendo, ele proporciona uma certa aderência ao teu aluno, se ele vai proporcionar um certo tipo de adaptação. E aí, muitas vezes, o que a gente identifica muito são profissionais fazendo a prescrição do treino muito aleatória, tipo, hoje vai ser um sistema X, amanhã vai ser um Y, sempre colocando, modificando e nunca dando uma certa sistematização de continuidade, de planejamento mesmo no treinamento. E o principal é verificar se o que você está agindo de forma na prática, isso você está respaldado de uma maneira científica, porque eu posso ter um aluno, Joãozinho, fazer o tratamento, o trabalho com o Joãozinho, e Joãozinho pode dar certo, mas isso pode ser apenas uma sorte, tendo em vista que eu não tive nada baseado em informações anteriores de profissionais que dedicam a vida toda para dizer, olha, para uma certa população, o que vai proporcionar benefício e menor risco é isso. Então, segue nesse caminho que provavelmente vai dar certo. Mas o que é que a turma geralmente faz? Vou nesse caminho não, vou no caminho novo, porque isso vai dar certo, isso vai gerar publicação no Instagram, isso vai me deixar em alta e etc. É verdade. A gente teve uma live nossa aqui com o professor Leonardo Lima e também com o Luciano Machado, que ele falaram também na questão da preocupação, da avaliação. Essa avaliação ser feita mesmo antes da pessoa entrar na academia, ou seja, saber como é o estilo de vida da pessoa, saber quais as necessidades dela, como você falou aí, né? Porque muitas vezes a pessoa pode procurar um centro de treinamento desse, uma academia, o que for, mas com um objetivo totalmente diferente daquele teu aluno que você já tem. E aí é importante também essa questão da avaliação física. Perfeito. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele já defende essa medida prévia a qualquer que seja a prescrição de exercício físico, que seria uma mínima estratificação de risco, ou que nós costumamos falar bem de anamnese. Se a anamnese ela é bem feita, ela é bem direcionada, o próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte já defende que isso pode minimizar entre 15% e 30% a redução do risco de mortalidade durante a prática do exercício físico. Ou seja, se eu consigo identificar alguns fatores de riscos naquele indivíduo que está se matriculando hoje na academia, ou no treinamento funcional, ou no treinamento de corrida, qualquer que seja a prática motora, se essa estratificação ela é bem feita, eu consigo direcionar esse indivíduo, olha, para você começar a fazer qualquer que seja o exercício, você primeiro tem que ir no cardiologista, se submeter a um teste ergométrico máximo e identificar se existe alguma descompensação que, se você vier a praticar qualquer forma de exercício físico, você vai identificar os seus limites. E aí, o grande problema é que quando se fala em avaliação física, a turma direciona apenas para o quê? Percentual de gordura, massa magra, massa gorda, circunferência de braço, e esquece de alguns parâmetros que são muito importantes, talvez muito mais importantes, de serem acompanhados diariamente. Quando eu falo diariamente, é antes da sessão do exercício, durante a sessão do exercício e após a sessão. Porque se a gente consegue monitorar sempre esses indivíduos antes, durante e após a sessão, como eu falei, a gente minimiza de 13% a 20% o risco de esse indivíduo vir a ter alguma fatalidade por doença cardiovascular ou qualquer que seja o outro motivo. Justamente, né? A gente pensa da seguinte forma também, que assim, a gente não sabe quem é a pessoa, a gente não sabe os problemas que ela tem. Por exemplo, a gente falou aqui de hipertensão arterial, falamos aqui de dores, ontem foi uma live sobre dor com o professor Moacir. Então, a gente, como profissional de educação física, tem que ter esse cuidado, né, Rafael, de saber quem é o indivíduo, porque na hora da prescrição, que eu vou ter uma avaliação física de uma maneira mais sistematizada, mais direcionada, para saber o dia a dia da pessoa, o que é que ela gosta de fazer. A gente tratou também sobre isso ontem, né? Não adianta a pessoa que gosta de nadar, você chegar e forçar ele a fazer uma academia, por exemplo. Então, tudo isso é passado numa anamnese, num momento antes, para também, quando eu jogar ele para o treinamento, eu saber qual evidência, ou seja, qual sistema, qual método vai ser melhor, vai ser mais eficaz para aquele indivíduo. Exato.
quando se fala de prática baseada em evidência, esse é um movimento muito forte na área de medicina e também na área de fisioterapia. A educação física está, ao longo dos últimos anos, aí, fortalecendo muito essa caracterização da prática baseada em evidência. Ela tem o foco em 3 principais pontos. O primeiro ponto que você acabou de falar, que é muito importante, é a preferência do aluno. Não adianta eu trazer o tratado de fisiologia do exercício, o tratado de fisiologia médica diz que é para fazer isso, mas o cara diz que não gosta. Então, um ponto que é muito importante é identificar a preferência do aluno. O segundo ponto, que qualquer manual de PBE ele traz como fundamental também, seria o conhecimento profissional. Por exemplo, se hoje me colocar para trabalhar na área de ginástica, eu não tenho um bom conhecimento. Por exemplo, eu vi que Renê estava aqui essa semana. Renê, para mim, é uma grande referência na área de dança, na área de ginástica. Ele estava até aqui na live da gente no início. Exato. Então, se eu fosse para uma outra área, eu tenho que adquirir um certo conhecimento para, principalmente, não colocar as pessoas com que eu irei trabalhar em risco, porque é muito sério esse aspecto do profissional da educação física estar atuando diretamente com exercício físico, que pode ser um risco à saúde cardiovascular, à saúde metabólica. E o terceiro... Antes de falar do terceiro ponto, só pegando um gancho aí, a gente tem que deixar de ser uma profissão generalista, mas ser uma profissão mais especialista. Pelo que eu entendi, é isso que tu estás falando, né? Exatamente. Hoje, principalmente, a gente já consegue identificar alguns profissionais específicos em algumas determinadas áreas na área da educação física. Hoje a gente já consegue identificar um certo grupo que trabalha muito com treinamento funcional, um certo grupo que trabalha com corrida, com musculação, com treino de crossfit. Hoje já existe, sim, alguns subgrupos. No entanto, eu ainda percebo que o profissional da educação física, ele ainda é um super-homem, porque ele topa tudo. Se aparece um aluno com obesidade, eu topo, um hipertenso, um transplantado, eu topo. E muitas vezes, que é o terceiro ponto, falta muito no profissional, que é se basear de evidência, mas não é qualquer evidência. É uma evidência de alta qualidade. Quando a gente fala de evidência de alta qualidade, muitas vezes a pessoa que não tem essa noção, ela se confunde muito, porque ela lê um artigo publicado numa revista nacional, ou até mesmo numa revista internacional, e acha que aquilo é uma evidência. Mas a frase que eu costumo muito falar é que nem todo achado científico pode ser considerado uma evidência científica. A gente pode ler um artigo que acabou de ser publicado, por exemplo, sobre coronavírus, e esse artigo ser horrível, não ter nenhum controle metodológico, não ter uma coisa que é muito importante hoje quando se está falando das pesquisas com Covid, é ter um grupo controle, certo? São aspectos que daqui para o final a gente fala, são 15 aspectos que tornam uma pesquisa com uma alta qualidade metodológica. Então, não é apenas você estar sempre lendo alguns artigos ou acompanhando alguns profissionais. É você identificar se o que aquele profissional utiliza na prática. Quando eu falo na prática, é numa conversa, na intervenção profissional, é se o que ele está utilizando como parâmetro é um parâmetro de alta qualidade. Porque eu costumo dizer, a gente costuma identificar muito no meio acadêmico, que muitas pesquisas são produzidas, certo? Muitas, inúmeras, diariamente, milhares de artigos são publicados, e muitos desses artigos não apresentam uma certa qualidade. E aí, a partir do momento que é divulgado muita informação, a pessoa que está querendo ter acesso a essa informação vai receber uma chuva de informações. E nem sempre essa chuva de informação que vem primeiro ali no Google, quando é a pesquisa número 1, é a melhor pesquisa, é a pesquisa da maior qualidade de evidência quando a gente fala. Ô, Rafael, então pegando nesse ponto que está tratando, como um profissional ou estudante de educação física está nos acompanhando, ou de outra área também, que a gente ministra curso de outras áreas também, não ministra, a gente executa curso de outras áreas também, como o profissional ou estudante, ele pode saber se aquele artigo, se aquela publicação, ela tem validação científica? Boa pergunta. Há muito tempo, não sei nem exatamente caracterizar a partir de quando, a prática
da ciência, ela traz uma pirâmide, que é o que a gente costuma dizer que é a pirâmide de evidência científica. E o topo dessa pirâmide seria os estudos que apresentam o que nós chamamos de melhor controle metodológico e, consequentemente, a melhor qualidade possível da evidência científica. Então, nessa pirâmide de evidência científica, hoje, quem ocupa o topo dela, como sendo os melhores estudos de controle metodológico, de qualidade organizacional, são os estudos caracterizados como ensaios clínicos randomizados, que tem um controle enorme metodológico, e os estudos de revisão sistemática com meta-análise. Por quê? Esses estudos, especificamente falando das revisões sistemáticas com meta-análise, ela tenta realizar um apanhado de todas as publicações que existem sobre determinado assunto. Essa semana, o nosso grupo de pesquisa teve uma revisão sistemática com meta-análise muito importante publicada na área de hipertensão e exercício físico. E o que é que nos motivou a desenvolver essa pesquisa? Nós estávamos identificando alguns artigos, alguns estudos separadamente, assim falando, de uma forma muito individual, identificando resultados muito fora da curva do que é a realidade sobre um parâmetro que é a pressão arterial. Então, a gente começou a fazer esse apanhado, esse acompanhamento desses artigos desde 2017. Então, desde 2017, um grupo nosso ficava acompanhando o que era produzido nos grupos de pesquisa no mundo todo, em todos os continentes. A gente estava acompanhando o que era feito relacionado ao exercício aeróbio intervalado de alta intensidade e o exercício aeróbio contínuo de moderada intensidade, que é o mais preconizado, que é o mais seguro, etc. Então, só para vocês identificarem o quanto é importante a meta-análise. Uns 3 estudos que a gente vinha acompanhando, um grupo de pesquisa específico da Europa, a gente estava identificando resultados muito, muito diferentes do que os resultados dos Estados Unidos, da Austrália e até mesmo do Brasil. Então, isso nos motivou a começar a desenvolver uma meta-análise. Então, a meta-análise, basicamente, o que é que ela vai fazer? Ela vai reunir informações de diversos estudos sobre o mesmo desfecho e mesma população que você quer investigar, e ela vai tentar trazer um consenso da literatura relacionada àquela temática. Então, o interessante é que se você venha a estudar qualquer que seja uma área nova, ou uma área que você quer, de uma certa forma, gerar uma autoridade no conhecimento, a primeira forma, o primeiro tipo de estudo que eu sugiro você começar a ler são os estudos de revisão. Porque os estudos de revisão sistemática e meta-análise, eles vão trazer um apanhado de tudo que já foi feito e vai dizer, olha, apesar daquele estudo ter identificado isso aí não é o que a realidade mostra, não. A realidade mostra completamente o contrário. E aí, para quem tiver até interesse de fazer a leitura desse material que a gente acabou de produzir, só é lá no meu Instagram, tem um link na bio, é um artigo que... Aqui em cima tem o Instagram dele, ó, quem está entrando não é seguidor de Rafael. Exato. Vai lá na bio. Pronto, esse artigo é um grande diferencial, não nosso, mas da revista que nós publicamos, é uma revista nacional, que ela consegue publicar os artigos no idioma português e no idioma inglês. Mas outra coisa, já que você pediu para alertar o que a turma deve começar a perceber, qual o tipo de pesquisa, há muito tempo a gente já nota que a massa da produção científica de estudos com qualidade, grande parte já é publicado no idioma inglês. Então, muitas vezes, pode, lógico, existir várias exceções, mas a grande parte dos estudos que hoje são publicados no idioma português, às vezes, são estudos que não apresentam a alta qualidade metodológica, certo? Então, se o estudante ou se o profissional ele já quer começar uma prática baseada em evidência, o interessante é que ele tente vencer a barreira de uma leitura mínima do inglês. Eu não estou dizendo que ele precisa saber ler um texto completo, eu não estou dizendo que ele precisa ser uma pessoa fluente. Ele só precisa escolher artigos bons e usar um tradutor, se possível, para fazer o acompanhamento e identificar o que é que eles acharam, o que é que teve de achado científico nessa produção.
É justamente nesse ponto que eu ia falar, né? Em relação, a gente teve também uma palestra sobre perfil profissional, preparação profissional, e aí pegar nesse ponto. Primeiro, profissional que não sabe inglês, os melhores artigos são publicados em inglês, então se o profissional não tem o domínio ou não sabe o inglês, faça o curso de inglês. Existem vários cursos online gratuitos também, né? Então, se você quer aprender, faz um curso, que é importante para o crescimento profissional, né? Ter outra língua, né? Mas se você não sabe, pega o artigo, copia o texto, vai lá no tradutor e você vai ter pelo menos uma noção, mais ou menos, do que aquele artigo está falando, e aí você vai tirar suas conclusões de acordo com cada artigo, né? E aí a gente vê que tem muita publicação em revista nacional, que você não é o primeiro, já tive outros colegas profissionais também que falaram justamente sobre isso, que existe, não é que seja um artigo ruim, mas não é um artigo que tenha uma demanda ou um questionamento mundial, né? Nesse sentido. Exato, e a área acadêmica, ela também está muito refém de muita gente que é picareta, sabe? Nos últimos anos a gente está percebendo muito isso. E especificamente agora com esse Covid, a quantidade de picareta na nossa área está subindo muito. Outro dia, professor, é engraçado porque os estudantes identificam, mandam para você e você começa a analisar essa chuva de picaretagem. A palavra é exatamente essa. A quantidade de pessoas que se oportunizam muitas vezes, de estudantes que ainda não conhecem muito bem, ou de estudantes que ainda não têm uma certa experiência nem para saber quem é aquela pessoa, qual é o comportamento daquela pessoa em certas ocasiões. E assim que, se eu não me engano, no início de março, alguns pesquisadores que são assim conhecidos em rede social, todo mundo clama muito, publicou um artigo sobre exercício físico e Covid. E o cara teve a cara de pau de dizer: pessoal, eu publiquei esse artigo em português somente para vocês. Aí eu, poxa, que bacana o que esse cara fez. Aí quando eu entrei na revista, é uma revista nacional. É uma revista que a produção dela toda é em português. É português. É uma revista que, o que a gente costuma dizer, se você vai analisar uma revista, verifica só uma coisinha. Se essa revista ela tem nos revisores o que nós chamamos de dupla revisão. Significa que eu mandei um artigo para essa revista e pelo menos 2 ou mais revisores participaram desse processo de análise do estudo. E aí, muitas vezes, o que é que a gente... Isso é muito comum na área científica. Pega uma revista que não tem revisão por pares, envia para um revisor amigo, que aí, nesse artigo, tem várias citações do artigo do amigo, que é uma troca de interesse muito grande. Então, é muito importante você não pensar única e exclusivamente, às vezes, numa opinião de especialista. Que quando a gente fala dessa pirâmide de evidência, a opinião de especialista, apesar do especialista, muitas vezes, ele tem um certo domínio, ser um expert na área, ela, do ponto de vista de força científica, ela é a força científica que nós chamamos de qualidade E. Ou seja, nós temos A, B, C, D, ela é a última, ela é a qualidade E. Então, ela não é muito forte, ela não tem certa força, ela não tem tanto respaldo para ser utilizado de uma forma, na parte prática mesmo, na clínica. Para embasar, né? Exatamente. Ô, Rafael, o Cristino Mais Personal pergunta aqui: professor Rafael, como podemos desmascarar esse tipo de profissional? Cara, é uma coisa muito, eu acho que é assim, muito simples. Olha o currículo do cara. Quando eu falo currículo, não é o currículo Lattes, mas olha o que é que esse cara produziu na vida dele, sobre o que ele está oferecendo. Há um ano atrás, exatamente, eu participava junto com outros professores, nós criamos o Meeting Pernambucano de Treinamento de Força. Nós fizemos, se eu não me engano, 3 ou 4 edições. E paralelo nesse meeting que nós fizemos, nós, 4 profissionais que já trabalham há muito tempo com treinamento de força. Quando eu digo que trabalha com treinamento de força, não são personagens. São pessoas formadas que desenvolvem pesquisas com treinamento de força. E aí a gente estava desenvolvendo esse curso, e paralelo a isso, outros profissionais também estavam fazendo uns aqui de treinamento de força. E aí, alguns desses profissionais divulgaram os cursos de maneira online, sei lá, ao vivo, e a gente começou a ver. E aí o que é que acontece? Curso lotado, ingresso, não lembro se era barato ou se era caro,
mas o que eles estavam utilizando de evidência para o curso eram evidências muito pobres. E aí o que é que acontece? Os alunos estavam lá, 100 alunos, 200 alunos, não importa, podia ter 10 alunos pagando R$ 10. R$ 10, muitas pessoas podem achar que não é um preço muito alto, mas a partir do momento que você paga barato por uma qualidade ruim, isso é um absurdo de caro, no meu ponto de vista. Então, com certeza. O primeiro ponto é, tipo, você está ouvindo um profissional, ele está falando lá, sei lá, sobre... você trabalha muito com ginástica laboral. Isso. Imagina, eu vir aqui amanhã, pessoal, faça o meu curso de ginástica laboral. Eu nunca trabalhei com ginástica laboral na vida, tá entendendo? Mas aí o que está acontecendo muito na nossa área é a pessoa vê um gancho, vê uma oportunidade e, ó, mete bala nessa oportunidade. Pega muita moda, né? Exato, o mais ridículo aconteceu essa semana, um cara, eu vou lhe ensinar a ganhar dinheiro quando voltar, quando as academias abrirem. E, tipo... Não sabe nem como é que vai estar. A comunidade mundial, os maiores especialistas, as pessoas que trabalham há mais de 40 anos, mais de 50 anos na área de epidemiologia, na área de exercício clínico, estão dizendo que ainda não é o momento de retornar. E aí esse cara já quer ganhar dinheiro em cima disso. Aí é o que eu te falei. E pior, não sabe nem como é que vai estar o mercado dessa rede de academias, né? No caso, mercado de academias pós-pandemia. A gente tem alguns exemplos, China que tá voltando, outros países que estão voltando, mas o Brasil tem outra cultura. Como é que vai estar esse mercado? E como é que eu posso prometer para uma pessoa que ele vai ganhar dinheiro se eu não sei nem como é que o mercado vai estar? Exatamente. E aí, falando disso, para os profissionais tomarem muito cuidado, o foco principal é esse. Analisa o que é que esse indivíduo, essa pessoa construiu na área da educação física, para ver se o que ele está ofertando, ele já tem alguma certa autoridade para falar sobre o assunto. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum. Às vezes, amigos fazem convite para vir falar sobre... Deixa eu pensar aqui, sobre... imunidade. Eu nunca estudei imunidade. O que eu estudei imunidade foi na faculdade, então eu não vou ter autoridade nenhuma para falar sobre o assunto, sobre ginástica, sobre natação, sobre esportes coletivos. Não foi a área que eu optei por desenvolver uma certa quantidade de tempo estudando. Isso apesar de termos conhecimento sobre, né, básico, porque todos passamos por uma graduação, mas como você mesmo disse, a gente disse no início, não é uma coisa que você focou em estudar. Você focou em estudar em um determinado assunto, onde você tem a capacidade de trabalhar com esse assunto. E aí tem colegas profissionais que, por ser da moda, então, é da moda agora o crossfit, então eu vou trabalhar o cross-trainer, eu vou dar palestra de cross-trainer, eu pratico alguma coisa e vou fazer. E o cara nunca estudou, nunca foi ver qual é a consequência daquele treino, enfim. Exatamente. Então, essa pergunta que Cris fez aí, a gente conversa... Eu também trabalhei com Cris, trabalho com Cris, a gente tenta... que a gente trabalha com a educação, né? A gente, querendo ou não, nós somos formadores de opinião, a partir do momento que cada semestre nós estamos dando aula para 500 alunos na soma. Então, é importante que o profissional ele tenha certos posicionamentos para justamente minimizar essas pessoas que estão vulneráveis a esses indivíduos que geralmente são charlatães. Que o que é que acontece? Quando você vai para um curso ou você começa a ouvir uma pessoa que não tem um certo conhecimento sobre o assunto, você está vulnerável a estar escutando ou estar lendo algo ou alguma informação que está longe da linha de consenso. É verdade. E posso falar por mim como profissional, por Dani também como profissional, e pela empresa da maneira geral, essa preocupação que a gente tem realmente trazer para palestra, trazer para cursos, profissionais que têm uma certa qualificação para poder ofertar o melhor para aqueles que vão ser nossos alunos. Porque, assim, a gente tem uma preocupação com a profissão, na verdade, sabe, Rafael? Dani é professora de instituição superior, eu já trabalhei também, hoje não estou mais. E aí eu via que, durante aquele percurso da faculdade, muitos alunos tinham dificuldade de aprendizado, principalmente das particulares, foi o meu público maior, né? Porque muita gente trabalhava, então não tinha muito tempo de estudar e saía com a formação deficitária. E a gente pensou justamente nisso, oportunizar qualificação profissional, porque ele sendo bem um bom profissional, isso vai trazer melhorias para a minha profissão, e aí eu posso, como profissional de educação física, também melhorar, em termos de valor, em termos de conhecimento e tudo mais.
E aí acho que é importante isso que você falou, justamente essa preocupação, você como profissional de educação física, professor de universidade, eu acho que bem interessante, e que aqueles que nos acompanham aqui, né, que também tenham essa preocupação. Eu acho que a educação física, ela é a profissão do futuro, não, ela é a profissão do presente. É a profissão que precisa que o profissional esteja cada vez mais atualizado, que tem mais de novo, né, na atualidade. Exatamente. E aí, ó... É verdade, Décio falou uma coisa aqui que a gente já tocou, que realmente é verdade. Tem muito artigo que é produzido no Brasil, mas com a qualidade muito baixa. Exato. E aí, rapidamente, eu quando estava montando umas coisinhas aqui para o assunto de hoje, só compartilhar com vocês algo que é fenomenal na internet. Ó. Deixa eu tirar aqui os comentários. Vai. Isso aí é o que a gente encontra quando faz uma busca rápida no Google. Exercício e emagrecimento. Aí vem um indivíduo que é profissional da área e escreve isso aqui, ó. Aeróbio engorda e o que emagrece é um trabalho de 48, sei lá o quê. Então a gente já começa a ver, quando vai olhar esse cara, especificamente isso aí, tem mais de 2 milhões, mais de 3 milhões de visualizações. Então isso quer dizer que gera um impacto, sim, tanto para pessoas que são da nossa área, como para pessoas que são curiosas na área de exercício físico. E aí a gente já começa, poxa, como é que de fato isso realmente acontece? O exercício engordar. E aí, se a pessoa não está respaldada, não tem uma certa base sobre determinados assuntos, fica muito complicado. E uma coisa muito importante, que eu costumo bater muito nessa tecla, é que atualmente, independentemente de qual seja a área de interesse da pessoa, vamos pensar que você quer trabalhar sobre esportes coletivos, você quer trabalhar com algum grupo especial, qualquer área. Hoje nós já temos diretrizes em qualquer área, na área de obesidade, na área de hipertensão, em qualquer área que você pense que o profissional da educação física possa trabalhar, já existe uma diretriz. E essa diretriz, ela está escrita em português. Então, se o indivíduo ele quer estar atualizado em qualquer que seja a área, o mínimo que ele pode fazer é ler as diretrizes, que as diretrizes, ela poderá trazer para esse profissional que está interessado em se atualizar, ela vai trazer o melhor de evidência científica dos últimos 4, dos últimos 5, 6 anos. E aí esses estudos que são explanados nessas diretrizes são estudos que apresentam uma certa qualidade, um maior controle, e aí a gente pode sim ter esses estudos como base para a nossa intervenção profissional. Ô, Rafael, tratando-se de treinamento, especificamente treinamento de força, na hipertrofia, né, vamos dizer assim, eu sou frequentador de academia, né, hoje não trabalho mais em academia, mas sou frequentador, e aí a gente vê muito aquelas receitas de bolo na prescrição de treino, né, 3 de 10, 3 de 12, enfim, é complicado eu ver isso, mas realmente a gente passa por isso. E aí, qual seria, assim, na tua opinião, né, o direcionamento que o profissional, vamos dizer assim, qual tipo de artigo, qual tipo de método ele poderia utilizar para melhorar o treino da pessoa do cliente dele? Porque o público de quem trabalha em academia é um público maior, né, em relação a personal. O profissional realmente que trabalha em academia, qual o direcionamento que ele tem que ter para ele ter um bom treino de hipertrofia para o seu aluno? Inicialmente, verificar se esse aluno, nessa etapa inicial, qualquer que seja a etapa que ele está realizando treinamento, como é que está esse baseline dele, se ele está realmente necessitando, naquele momento, desenvolver mais a força muscular ou desenvolver, por exemplo, mais aptidão cardiorrespiratória. Muitas vezes, a gente peca muito, como você falou no início, em relação à avaliação. É interessante realizar um mínimo de avaliação, que eu costumo falar, que seria a aptidão cardiorrespiratória e o nível de força desse indivíduo. Porque hoje, das variáveis relacionadas à aptidão física e saúde, o que nós identificamos que apresenta o maior índice de risco de mortalidade do indivíduo, independentemente desse indivíduo ser eutrófico, ou obeso ou com sobrepeso, são os níveis de força e aptidão cardiorrespiratória. E aí o que acontece? Às vezes o indivíduo apresenta um certo nível de força desenvolvido, mas a aptidão cardiorrespiratória desse indivíduo está muito pobre. Então, o interessante para esse momento é combinar os treinamentos, ou até mesmo o que o Colégio Americano
traz como, no meu ponto de vista, uma forma muito boa, é complementar o treino. Você tem o seu treino que acha o mais ideal, o mais correto para você, o que você mais gosta. No entanto, para aumentar a tua expectativa de vida, para você ter um melhor índice de saúde, o interessante seria também você melhorar essa tua aptidão cardiorrespiratória. E baseado na prescrição de treinamento de força para um indivíduo que almeja ter esses ganhos de força, ter esses ganhos de hipertrofia, nós temos dois guias muito bons, que é o próprio guia do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Ele tem um guideline específico para treinamento de força, no qual ele trata muito bem as 9 principais variáveis que podem ser controladas no treinamento de força, entre elas volume, intensidade, tipo de equipamento, tipo de exercício, intensidade, tempo de recuperação, tempo de estímulo, tempo sob tensão. Ele traz todas as variáveis que podem ser controladas. E aí também tem um livro nacional, inclusive disponível, formato gratuito PDF, que é o do próprio professor Jonato Prestes. Ele tem um livro que foi lançado, se eu não me engano, em 2018, 2019, que esse livro é gratuito. Então você pode procurar esse livro e fazer o download sem problema nenhum. Qual é o nome do livro, Rafael? Deixa eu só achar aqui, mas é um do Jonato Prestes. Deixa eu só ver se ele tá. Se não conseguir encontrar fácil agora, tu manda para mim depois que eu vou postar no History, tá? Para ajudar o pessoal também claro. Estudar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Perfeito. Vê, tem uma pergunta aqui de Décio. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, porque a tela fica sumindo, tá? Vejo a importância de uma especialização do profissional da educação física, mas essa especialização é possível ser aplicada você sendo profissional de sala de musculação? Em tese, para personal é bem mais fácil. Como eu não deixa eu ver. Eu particularmente acredito que sim. Ele pergunta assim, que ele acha importante que o profissional seja especializado, mas ele sendo profissional de sala, ele é mais difícil para ele do que para um profissional, por exemplo. Ou ele precisa ter essa especialização ou não, enfim, eu acho que é isso que ele quer dizer. Deixa eu ler aqui para ver se eu entendo. Vai. Olha, a especialização, eu acho ela muito importante para qualquer área que você venha trabalhar na educação física. Porque, de uma certa forma, a hipótese levantada quando você vai buscar uma especialização é que você vai ter aula, você vai ter opinião, você vai ter uma discussão com os principais especialistas da área. Então, mesmo que você sempre trabalhou com os melhores profissionais, baseado em evidência, uma especialização vai trazer informações e ideias de diferentes pessoas naquele determinado contexto. Então, mesmo que o indivíduo trabalhe em sala de musculação ainda, ou seja personal, eu vejo muito de grande importância a especialização. Tem interessante, a gente falando ontem com o Moacir, ele falou que hoje um grupo de 60% de pessoas, frequentadores de academia, eles sentem algum tipo de dor, né? E não existe um profissional da educação física especializado em trabalhar com pessoas acometidas de dor crônica. E ele, inclusive, fala que esse seria um mercado possível do profissional de educação física atuar, e não existe profissionais que se especializam nisso, da educação física. Ele buscou essa especialização depois do curso de fisioterapia que ele fez, e ele falou isso ontem aqui. Então, eu acho que é isso que você está falando, né? A especialização vai ampliar as tuas possibilidades. Exato. Hoje a gente ainda identifica na nossa área muitas áreas, e áreas muito importantes, como ortopedia. Pouquíssimos profissionais trabalham vinculados com algum ortopedista. E é um nicho muito forte, muito mesmo, porque se vocês olharem a prevalência de lesões nos locais de prática de exercício físico, seja uma pelada, seja um campeonato de futebol, ou seja mesmo nas academias, ela vem aumentando nos últimos anos. Então isso significa que você tem uma certa parcela da população aí para trabalhar. Bem como o número de pessoas que fazem cirurgia de coluna, que precisam muito de exercício físico após a liberação do fisioterapeuta. Então, eu vejo que, especificamente, essa área de lesão, de dor, especificamente aí falando de coluna, é uma área muito promissora para a educação física ainda. Pouquíssimos profissionais
atuam, pelo menos aqui, ainda pouquíssimos grupos de pesquisa nessa área, ainda, ou seja, é uma área que ainda precisa de profissionais dedicados a ela. A gente tem outros exemplos, por exemplo, câncer, HIV, cirurgia bariátrica, né? Que a gente tem algum outro profissional que assim, tem conhecimento realmente, aquele profissional estuda sobre isso, está trabalhando bem sobre isso. Mas aí, voltando para a sala, o que eu acredito, sala de musculação, um profissional com alguns tipos de especialização, porque quando chegar um cliente específico, é um possível até para ele depois agregar como personal para ele, né? Perfeito, exato. Eu costumo dizer que a especialização, ou quando você direciona muito os estudos sobre uma determinada área, você termina se tornando um especialista, o expert naquele assunto. Eu hoje, por exemplo, vai ser lembrado. Exato. Uma das disciplinas que eu ministro esse semestre são grupos especiais. E aí eu tenho 2 amigos que trabalham muito com gestantes. Fizeram cursos a nível nacional e internacional. Então, sempre eu faço um convite a eles para ministrar esse módulo para mim. Então, é um cara que é especialista. Eu hoje, se eu fosse trabalhar com gestante, eu precisaria parar pelo menos 6 meses estudando para fazer uma intervenção segura, para fazer uma intervenção baseada em evidência. E aí, só para vocês prestarem atenção o quanto é importante ter uma prática baseada em evidência, esse estudo aqui que eu vou mostrar para vocês é um estudo bem engraçado. Olha, esse estudo ele foi publicado numa revista top do ponto de vista internacional e ele já vem com um título lá, ó. Treinamento intervalado de alta intensidade. Pode o exercício proteger o indivíduo do fast food? Então, olha, um estudo bem engraçado. Por que esse estudo é engraçado? Ele convidou 15 sujeitos, adultos jovens, e esses adultos jovens fizeram, ao longo de 14 dias, uma dieta restrita de McDonald's. Eles comiam no café da manhã McDonald's, lanchavam McDonald's, almoçavam McDonald's, jantavam McDonald's e ainda faziam um lanche da madrugada McDonald's. Eles fizeram isso ao longo de 14 dias. 14 dias comendo única e exclusivamente McDonald's. E aí o diferencial desse estudo que os pesquisadores queriam verificar é se o que faz mal é comer McDonald's ou comer McDonald's e não fazer exercício físico. E aí eles trouxeram esse resultado. Eu, de certa forma, acho muito complicado, porque os resultados trouxeram que os indivíduos, mesmo comendo McDonald's todo dia, conseguiram reduzir o percentual de gordura, conseguiram reduzir a massa gorda, melhoraram a aptidão cardiorrespiratória, diminuíram a glicose de jejum e ainda diminuíram o colesterol total. Então, esse é um exemplo que foge muito da curva de evidência. A gente, se você colocar na internet dieta de fast food e saúde, você vai ver que aumenta o risco de mortalidade a pessoa que só se alimenta com fast food. E aí, no meio de evidências científicas robustas, muito fortes, nós nos deparamos com um estudo desse. Que aí é o que a gente costuma dizer que é um achado científico. Isso está longe de ser uma evidência, porque nós temos um mundo falando que o contrário ocorre e nós temos de forma muito separada um estudo dizendo que de forma diferente isso ocorre. E na área de treinamento, isso também é muito comum. Quando a gente começa a analisar as pessoas prescrevendo exercício na sala de musculação, nos locais de prática de exercício físico, é muito comum um exercício, um protocolo que está em alta desde 2014, que provavelmente todo mundo que está aqui já deve ter ouvido falar, que é o protocolo do Tabata, um japonesinho que criou um protocolo. Quando a gente coloca na internet Tabata, o que a gente começa a ver é o quê? Coisas absurdas. Endureça seu bumbum fazendo Tabata, traga sua namorada de volta, engravide sua esposa fazendo Tabata e várias promessas interessantes e do ponto de vista... Não sei de onde as pessoas tiram isso. E o principal que... Cara, muitos profissionais fazem isso errado. Prescrever o protocolo Tabata para o emagrecimento. E aí muitos estudos estavam começando a fazer isso, muitos profissionais fazendo isso. E aí eu mandei um e-mail para o Tabata e eu, ô Tabata, o teu protocolo, ele foi feito para o emagrecimento? A ideia por trás do teu protocolo era o emagrecimento? E vocês estão vendo a resposta aqui em cima, ó. Ele respondeu, nem a pau. Quando a gente olhou
quando você analisar o protocolo do Tabata na íntegra, você vai ver que é um protocolo de altíssima intensidade. E é um protocolo específico para ser realizado em cicloergômetro. E quando a gente analisa o que a turma faz dizendo está direcionando para um protocolo Tabata, a gente vê pessoas subindo as escadas no apartamento dizendo que é Tabata, fazendo agachamento dizendo que é Tabata, correndo do ladrão dizendo que é Tabata. E isso não é somente os profissionais da prática, não. Quando a gente analisa os estudos que dizem ter utilizado o protocolo Tabata, nós identificamos uma variação muito enorme. A gente viu que o protocolo Tabata ele foi desenvolvido de forma original para ser feito em cicloergômetro. E quando a gente analisa a produção científica dizendo que está utilizando o Tabata, nós identificamos que utilizaram o Tabata na natação, com kettlebell, com exercício calistênico, corrida aquática, corrida convencional em esteira, e apenas 40% aproximadamente dos estudos realmente fizeram o Tabata onde ele era para ser feito, que era no cicloergômetro. Então a gente já percebe, olha, se nós identificamos que o profissional lá na prática ele às vezes prescreve errado, prescreve de forma equivocada. Aqui eu estou mostrando para vocês um resultado de estudo, um estudo muito bom, publicado em 2018, que ele reuniu as informações dos pesquisadores que dizem ter utilizado o protocolo Tabata e identificou que mais de 50% não faziam a prescrição de forma correta, que era no cicloergômetro. E o principal, eu aposto com quem quiser, pouquíssimas pessoas vão conseguir atingir essa intensidade de 170% do consumo máximo de oxigênio, porque é uma intensidade muito alta, que realmente só consegue atingir essa intensidade uma pessoa, talvez, que ministre aquelas aulas de spinning, ou uma pessoa que seja atleta profissional ou amador de ciclismo, ou algo parecido. É porque justamente aí entra na moda, né? Então a moda do Tabata todo mundo pega, e aí vai direcionar sem realmente saber se aquele protocolo que está sendo utilizado vai trazer o resultado específico para que ele quer. No caso, seria o emagrecimento. É muito interessante essa tua fala aí, né? Até porque a gente, às vezes, fica de fora um pouquinho da área em relação à questão científica e pode ser que seja enganado. E é importante esses tipos de esclarecimentos, né? Tanto em lives, em cursos, para a gente também não cometer, às vezes, equívoco de falar uma coisa que realmente não vem no resultado. Exato. Eu acredito que assim, é importante, essa é uma opinião minha, o movimento, né? Mas que a pessoa vai chegar, de acordo com o estudo, como você falou, aquela intensidade durante um treino de, por exemplo, burpee, por exemplo, acho um pouco provável. Exato. Nós finalizamos um estudo agora, já eu tento abrir o estudo aqui, que realmente, coincidentemente, a gente analisou esse exercício, o burpee. Nós analisamos quatro exercícios. Nós analisamos o burpee, nós analisamos o remo ergômetro, o exercício feito em corda naval e o cicloergômetro. E entre esses 4 exercícios, praticamente o burpee é moda, né? Você abre rede social, todo mundo fazendo burpee. E o que a gente identificou no nosso estudo é que pessoas saudáveis que fizeram o burpee alcançaram níveis de intensidade supramáximos, ou seja, atingiram mais de 100% do consumo máximo de oxigênio. E aí, fazendo uma associação com risco, a literatura vasta científica já demonstra que quanto maior for a intensidade do exercício, em relação a risco, maior é o risco. Então, se você pega o seu sogrão... Isso para indivíduos saudáveis. Isso para indivíduos saudáveis. E aí você pega uma pessoa que nunca fez exercício físico, ou que grande parte da vida foi sedentária, e aí você vai lá, faz um burpee o máximo que puder. Você não tem ideia da intensidade que isso pode gerar do ponto de vista de intensidade a nível de contratilidade cardiorrespiratória, cardiovascular. Beleza. A professora Daniela aqui fez uma pergunta. O que é preciso para montar um grupo de estudos, além da vontade? Exato. O grupo de estudos, eu costumo dizer que se duas pessoas tiverem esse interesse em comum e quiserem, de forma sistematizada, fazer uma troca de conhecimento,
já inicia um grupo de estudo. É diferente de grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa, para ser desenvolvido no CNPq, aí você precisa cadastrar, criar um grupo de pesquisa junto à plataforma do CNPq. Se eu não me engano, para criar um grupo de pesquisa, a pessoa precisa ser pesquisador, no caso, precisa já ser doutor. Então, suponhamos aqui, se hoje a gente, se eu não me engano, ainda tem esse pré-requisito. Se mudaram, eu ainda não sei. Mas se hoje a gente aqui quisesse desenvolver um grupo de pesquisa, nós precisaríamos ter um doutor para cadastrar esse grupo de pesquisa. Então, se aí, entre as pessoas que estão assistindo, tivesse um doutor, e esse doutor tivesse o interesse de criar esse grupo, seria possível. Mas grupo de estudos é só ter vontade. Quem estiver interessado. Eu vi aqui que André Chorão, que foi aluno nosso, ele tem um grupo de estudos que, se eu não me engano, ainda não paga para entrar. André, coloca aí como a pessoa deve... Se você quiser, puder colocar aí, na verdade, né? Se você quiser mais gente estudando sobre isso, sobre o que você está pesquisando, coloca aí nos comentários como a pessoa deve entrar em contato com você para participar desse grupo. E se puder também, manda no direct para mim essa pesquisa aí que você falou, tá? De treinamento intervalado. Cadê? Ele falou aqui? Foi. Logo em cima. Ah, sim, do Busher High Larson. Exato. Quando se fala de treinamento intervalado, muitas pessoas dizem que é a Bíblia do treinamento intervalado, que é dois artigos de duas durações. São a etapa 1 e a etapa 2, do Busher e Larson. São dois artigos muito robustos, somam aproximadamente 100 páginas, mas se você quiser entender sobre o exercício intervalado de autenticidade, a primeira leitura que deve ser feita é desse artigo. É um artigo gratuito, publicado, se eu não me engano, em 2013. Um artigo muito bom mesmo. Acho que quem quiser entender sobre exercício intervalado tem que fazer inicialmente essa leitura. Rafael, quando a live é boa, o tempo passa muito rápido. A gente já está com 53 minutos, mas teria alguma outra pergunta para falar para você que está relacionada a essa questão do treinamento intervalado, né? Que aí você colocou aí uma postagem, na verdade, de emagrecimento. Qual é, para você, em relação à base científica, embasamento científico, né? Qual é o melhor tipo de exercício, de treinamento? É o contínuo ou intervalado para a pessoa que quer emagrecer? Boa pergunta, excelente pergunta, observação. Espero que dê tempo para responder. Acho que dá, vou tentar ser o mais rápido possível. Uma coisa que é importante para todo mundo aí, pessoal, quando a gente fala de treinamento, pensando em treinamento para a saúde, o que é que a gente inicialmente tem que direcionar os nossos olhares? Para o que já existe de maior número de evidência, beleza? Então, todas as diretrizes, elas já defendem e já analisam o exercício aeróbio há muitos anos, mais de 60, mais de 70 anos, as diretrizes já estudam o exercício aeróbio. Então, do ponto de vista de qualidade, de identificar o que pode acontecer durante o exercício aeróbio, já tem uma vasta literatura demonstrando. E com exercício intervalado, nós temos, quando comparado ao exercício contínuo, um número de estudos relativamente menor. Então, se a gente preza inicialmente por segurança do aluno, do indivíduo que vai realizar, o primeiro ponto é a segurança, o exercício é mais controlado quando ele é feito de forma contínua. Isso não resta dúvida. Qualquer diretriz vai apontar isso, tanto que eu defendo muito isso, que por segurança o exercício ele deve ser feito de forma contínua. E especificamente falando de emagrecimento, só para você ver como é uma área de curiosidade muito grande e vasta dos pesquisadores, eu estava dando uma lida ontem especificamente, de 2014 a hoje, foram publicadas 10 meta-análises, que são estudos robustos, sobre exercício contínuo intervalado e emagrecimento. E o que é que esses estudos vêm demonstrando? Que quando há controle no volume de treino, ou na sessão, se essa sessão é isocalórica, o que seria isocalórico? O gasto calórico que você teve na sessão contínua foi o mesmo gasto calórico que você teve na sessão intervalada, os benefícios são muito semelhantes. Então, não existe grau de magnitude superior quando se fala nas variáveis relacionadas à gordura corporal com o exercício intervalado, como muitas pessoas acreditam que ocorre. Então, as últimas meta-análises,
os últimos estudos que compararam isso, independentemente da condição clínica do indivíduo, seja indivíduo eutrófico, indivíduo com sobrepeso ou indivíduo obeso, quando houve o controle do volume ou do gasto calórico, os benefícios foram idênticos. O que muitas vezes você pode ter é as duas estratégias como solução de exercício. Uma pode complementar a outra. Alguns protocolos de exercício intervalado, eles são feitos num volume menor. Nem todos. Isso aí é muito importante as pessoas se ligarem e se atentarem a isso. Muitas vezes a pessoa, HIIT é time efficient, mas nem todos os protocolos de HIIT são time efficient. Os protocolos que estão sendo mais analisados, mais verificados na literatura, apresentam um tempo de duração muito semelhante ao treinamento tradicional convencional, que é 30 a 40 minutos. Então, eu acredito que o ideal, volta àquela nossa primeira pergunta, o que é que teu aluno gosta? Não adianta você, poxa, a HIIT é o segundo lugar como tendência do Colégio Americano de Medicina Esportiva, como perspectiva do mundo fitness. Não adianta você trazer isso para o seu aluno e ele dizer, bicho, não gosto de fazer HIIT. Tá entendendo? Não gosto. Então, tipo, você pode ter lido a vida toda sobre HIIT, mas se o aluno não gostar, o que tu vai fazer? Vai prescrever do mesmo jeito para ele? Não vai. Então, você tem que arrumar uma solução para isso. Mas eu já antecipo que isso aí já é consenso praticamente. Quando se fala de emagrecimento e compara exercício intervalado e exercício contínuo em indivíduos eutróficos, com sobrepeso ou com obesidade, os benefícios são muito semelhantes. O que está sendo determinante, em alguns casos, é o equipamento que você está utilizando para se exercitar. Talvez está sendo verificado que quando o exercício é feito em esteira, gera uma adaptação melhor em torno da magnitude da redução dos componentes de gordura corporal. O grande diferencial que a gente, pelo menos, pode identificar é isso aí. Show de bola, muito bom mesmo a tua explicação, acho interessante, primeiro de tudo, a segurança, né? Então, se vai pela segurança, vai no contínuo, e aí você garante uma segurança para o teu aluno, mas também é importante, você pode variar, até porque você tem a modificação de treinos, né? E até a adaptação neuromuscular se adaptar de acordo com cada treinamento que você vai passando. Perrier, como eu disse, live boa, o tempo dura pouco. Passou rápido. Infelizmente o Instagram derruba a gente e a gente tenta manter uma média de live, né? E aí gostaríamos de agradecer, Dani já colocou aqui, ó, que quer um curso seu na Proativa, se é um convite aí público online, tá? Vamos embora. Mas gostaria de agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, tá? Dizer ao pessoal que a live ela fica salva, vou falar rápido aqui para tu dar as tuas considerações também. A live ela vai ficar salva por 24 horas no Instagram e a gente vai republicar ela no YouTube da Proativa, tá? O link tá lá na bio, tá bom? E é isso, eu agradeço muito a tua participação, vamos às considerações finais e a selfie no final, tá bom? Claro, claro, eu que agradeço também aí o convite. E para quem tiver interesse, pessoal, de entender um pouco mais como funciona a pesquisa científica, como é que geralmente é desenvolvido a pesquisa científica, nós temos um grupo de estudos esse grupo de estudos especificamente é da Universidade de Pernambuco, é o grupo que eu faço parte, e aí ele tem reuniões semanais, inclusive nós tivemos uma reunião agora há pouco, de meio-dia. É uma reunião que dura 1 hora e é aberta a público. É um programa que nós fazemos de extensão. Então, qualquer pessoa que quiser identificar as nossas pesquisas, como andam nossas pesquisas no grupo... 10 segundos. É só entrar em contato, pessoal. E quem quiser ter acesso ao artigo que eu falei, entra aqui no meu Instagram, que o link